Oi, gente. O que vocês vão ver a seguir é um corte do podcast da Semente. Se você está chegando agora, vale saber que o podcast Educação Audiovisual na Prática é uma proposta em que a gente convida professoras, professores, pesquisadoras e outros profissionais da área da educação, da comunicação e das artes para a gente poder pensar as possibilidades práticas da educação audiovisual no chão da escola. Esse corte, especificamente, é sobre a importância do cineclube escolar na motivação e na construção do protagonismo estudantil na escola. Então, se você gostar, no link na descrição você vai poder acessar o episódio completo, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, para poder ver toda a discussão que a gente fez, tá bem? Então, um abraço e até a próxima. Mas eu fiquei aqui ainda querendo saber um pouco de Val, né? Especificamente como o Cineclube como esse espaço de socialização e aprendizagem com os filmes, né? Então, eu queria um pouquinho ainda saber de tu, Val, assim, que você pudesse, porque você fez agora, né, uma pesquisa com o Cineclube, né? Pensando nessa experiência que você teve lá na Escola José Albino Pimentel, com as crianças, né? E aí eu queria que tu pudesse compartilhar um pouquinho com a gente como foi essa tua trajetória com o Cineclube, né? E mais diretamente da tua pesquisa, né? E assim, pensando nessa partilha para inspirar professoras que estão agora nos ouvindo e que, enfim, de repente são tocadas para fazer essa experiência na escola, sabe? Então, Ana, à medida que vocês foram compartilhando, eu fui pensando também, né, como as crianças elas nos surpreendem quando a gente permite, né, se deixar conduzir por elas e permite mesmo que ela assuma esse lugar de sujeito que participa ativamente, que é protagonista nesse processo, né? E como elas nos conduzem nessa relação que elas conhecem, no caso lá do Guruji e Ipiranga, né, são os 2 quilombos que a escola atende, né, porque está na interseção entre esses 2 quilombos. Então, como as crianças elas conseguiram nos surpreender colocando para nós essa experiência que é a experiência cotidiana delas, né? Elas se relacionam com esse quilombo cotidianamente, com esses sujeitos que lá estão, mas que quando a gente traz essa linguagem audiovisual, a gente socializa esse lugar, né? A gente universaliza essa experiência, porque ela alcança outros territórios, outros lugares, enfim, quando a gente traz nesse formato de se permitir que essas crianças produzam suas narrativas, que é o que aconteceu lá no José Albino, que elas não apenas elas visualizaram, né, estiveram conosco ali partilhando dos filmes que já estavam prontos, mas tiveram a oportunidade de elaborar suas produções e exibirem, questionarem e dialogarem sobre elas. Essa experiência é uma experiência que é extremamente enriquecedora para todos os que estão ali, né? E para mim ela foi uma experiência que me chamou a atenção, então, e a partir daí eu comecei a indagar, né? Como é que essas crianças de fato se relacionaram com o cineclube? Com esse cineclube nessa escola quilombola, nessa escola que está dentro desse território, né? E os achados, eles apontaram, né, que esse lugar é o lugar para elas do brincar. Elas estão ali porque elas estão motivadas pela experiência do brincar, do conviver, do dialogar, né? Como isso é pulsante, é potente para essas crianças, né? Eu quero esse lugar porque eu quero o lugar do diálogo, não o diálogo, né, que é conduzido por um conteúdo definido, que me pedem para conversar sobre eles, mas dialogar daquilo que eu, como sujeito, como criança, posso partilhar da minha experiência, das minhas infâncias, aqui, nessa relação com as pessoas que aqui estão. Então, quando a gente permite
né, se dá o direito e dá à criança esse lugar, né, elas ocupam e elas vivem conosco e nos tocam profundamente. Eu acho que é muito isso, é muito esse lugar da gente se permitir nessa relação com elas e se entregar, né, para ver com elas, não só olhar para a tela e observar esse cenário, né, e esse sujeito, mas ser tocado por elas, nessa narrativa que elas vão construir, né? Através, às vezes, de exercícios tão simples que uma fotografia narrada, por exemplo, né? Quando elas sentam numa roda de conversa com os idosos daquela localidade e convidam a narrar suas histórias e como atentamente elas estão ali envolvidas nesse processo. E depois, nessa experiência cineclubista, elas se reportarem a esse lugar, a esse movimento. Então, assim, as crianças, elas nos surpreendem, mas elas nos surpreendem, sobretudo, porque a gente se abriu, né, também, a gente quebrou as nossas couraças internas para sair desse lugar de eu defino o tempo, a hora, os conteúdos, para dizer, vamos construir isso juntos? Vamos construir essas narrativas juntas? Vamos construir esse lugar dessa experiência cineclubista juntos? Então, quando a gente chega nesse movimento interno, por isso que eu digo que a experiência cineclubista é a experiência, sobretudo, desse movimento, né, de cada um interno, mas também do se permitir. Então, no trabalho que eu pude desenvolver dentro, né, de uma pesquisa, da dissertação, as crianças apontaram o tempo todo, né, nos achados que a gente pôde se aproximar. Eu quero o cineclube, mas eu quero o cineclube porque aqui é lugar da minha fala. Porque aqui é lugar em que eu posso me ver e ver o outro. Porque aqui eu posso brincar, eu posso sorrir, eu posso chorar, eu posso até gritar. Ainda que nos corredores a gente escute às vezes, né? Val, que zoada é essa? É a nossa experiência, a experiência das crianças, né? Nesse lugar que eu posso gritar diante de uma imagem, diante de uma cena, eu posso chorar, eu posso silenciar também. E elas disseram isso, olha, é por isso que eu gosto da experiência cineclubista, porque é a experiência sem amarras. Durante pelo menos uma hora, eu posso viver dentro desse espaço aqui o que eu quiser. Tocado por essas imagens, eu posso aplaudir e eu posso não aplaudir. Eu posso dizer que gostei e eu posso dizer, isso não me chamou a atenção. E esses sentimentos, né, elas conseguem verbalizar, elas conseguem ir materializando isso através da linguagem. É muito, muito interessante essa questão toda que você fala, porque, enfim, uma vez em contato com um conteúdo, com uma produção, com um filme, né, com uma história, uma narrativa audiovisual, você começa também, proporciona essa possibilidade deles construírem a história, né, e isso, né, a apropriação dessa linguagem e a forma de fazer, né, também organiza e cria uma dinâmica dentro do grupo que é bastante interessante, porque todos estão trabalhando, todos estão construindo juntos, mas cada um tem uma função, cada um tem o seu lugar, um não pode falar em cima do outro. Então, tem uma movimentação para a construção dessa história, dessa narrativa, que eu acho que traz vários aprendizados também,
né? Que é o fazer cinema ou fazer vídeo, se também não tiver um mínimo de organização ali, não sai. E eles tanto acho que querem fazer isso, então eu acho assim, que a experiência, além do assistir, tem a experiência do fazer, que também traz toda uma forma de trabalho conjunto e de que, enfim, a gente sabe que cada um tem seu lugar, porque se todo mundo quiser ser diretor, não vai dar certo. Se todo mundo quiser ser ator, também não vai dar certo. Quer dizer, cada um vai precisar ter o seu papel, e isso eu acho que é um aprendizado, né, para a vida como um todo, né, porque é um trabalho de equipe, mas um trabalho de equipe organizado, onde cada um tem sua função. Então, isso é um elemento educativo, né, em si, né, e eu acho que eles se compenetram disso e é interessante como que isso se dá, o pouco que eu já vi, né, vocês têm mais experiência nisso do que eu, e ao mesmo tempo, o fazer também lhe dá uma perspectiva de olhar o que já está feito de outra forma. Ao ver um filme profissional ou um curta novo, depois deles terem passado por a experiência de fazer, eles vão olhar aquilo diferente. E ao olhar aquilo diferente, quando eles forem selecionar, e eu vou nessa direção da televisão, né? Quando eles forem selecionar alguma coisa na televisão para assistir, uma vez que eles tiverem a prática da discussão, do debate, do fazer e de tudo isso, eles vão selecionar diferente. Eles vão, acho que ter um pouco mais de exigência e de critério. Podem até assistir alguma coisa que a gente talvez não recomende tanto, mas eles vão saber se aquilo não é tão bom, ou então é ótimo porque isso ou porque aquilo. Então, eu acho que por mais que a gente está falando dessas escolas que são nesses lugares, que são os quilombos, que são lugares mais afastados, que estão fora um pouco de uma realidade mais urbana, digamos assim, mesmo assim, quer dizer, todos são atingidos pela televisão, todos são atingidos pela mídia, e saber lidar com a mídia, saber entender os layers, né? Quer dizer, todas as camadas que trazem uma mensagem que não é uma mensagem pura e simplesmente, é importante para a criança, é importante para a formação, é importante para o seu futuro e para o seu desenvolvimento. Então, essa prática que tem todo esse lado comunitário, de congraçamento, de extravasar seus sentimentos, suas opiniões, de ser sua voz e tudo isso, ela traz ainda muito mais ensinamento, eu acho. Principalmente na atualidade, no mundo que a gente vive. Muito bom, Beth. Você abriu uma outra porta importantíssima, né? A gente pensar nessa formação de repertório associada a uma educação midiática, né? Alfabetização midiática. Isso é muito importante hoje em dia, né? E agora, chamar atenção também para que esse engajamento, Val, que você relata, essa motivação que leva ao protagonismo estudantil, né? Ela também pode ser canalizada numa direção de uma, digamos assim, de uma articulação com a experiência em sala de aula, e a gente viveu isso juntos também, né? Porque a gente pensa um pouco, a gente pode pensar essa experiência mais disruptiva, né, associada, quando comparada a uma educação mais tradicional, mas a gente também pode pensar numa experiência cineclubista que se presta a uma reflexão crítica sobre um problema da comunidade, né, sobre algum problema que a escola está vivendo, como o exemplo que a Ana trouxe, né, de trabalhar a questão do recreio escolar, né? Então, nesse exemplo, por exemplo, a gente trouxe um filme, O Fim do Recreio, é um filme que, assim, extremamente politizado, né? que aborda a questão
do protagonismo político das crianças, né, a partir de uma relação com o recreio escolar. Ao mesmo tempo, trouxemos filmes de uma proposta mais de sensibilização, e depois um videoclipe em que criança não trabalha, né? Criança brinca, não trabalha, porque naquele contexto rural, as crianças começam a trabalhar muito cedo. Então, ali a gente não está apenas jogando uma bomba no formato tradicional da educação. A gente está canalizando ali, digamos assim, focalizando, né? A gente está animando um debate, uma reflexão crítica, né? E que, por sua vez, pode se desdobrar em atividades interdisciplinares, atividades na sala de aula, produção de textos, né? Então, veja, a gente está abrindo muitas portas aqui, né? Acho que sim. Muito. Esse é o barato do cineclube, né? É esse potencial transversal, né? E aí cabe ao grupo da escola promover esses arranjos, né? Com base nas intencionalidades pedagógicas, né?